tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Meu nome é Emerson Modesto, sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre o Segundo Reinado, sobre o período em que o Dom Pedro II chegou ao poder, partindo do golpe da maioridade até a sua saída em 1889. Ao todo são 49 anos de governo. Ao todo, desses 49 anos, de fato, nós temos muitas coisas para a gente tratar, mas eu pretendo aqui fazer uma contextualização desse período, pretendo que vocês entendam política, economia e como se estruturava, então, dentro essa política dentro da Guerra do Paraguai, principalmente. Até porque nós vamos tratar também de duas revoluções, que é a Revolução Praieira do Paraguai. Então, que vocês possam entender o contexto do Segundo Reinado, para que isso fique mais efetivo para a gente nas nossas aulas e possa ser empregado e ajudá-los também nos estudos que vocês estão fazendo. Para a gente, então, entender isso, nós vamos fazer através de um slide. Para a gente abrir esse slide, para a gente ver o conteúdo que está nele, eu vou só fazer aqui rapidinho e a gente já pode continuar. Aqui, então, está o nosso slide. Só vou abrir aqui, então, para a gente. Segundo Reinado. O Dom Pedro II, né, só para a gente esclarecer, era uma pessoa extremamente culta. Era uma pessoa que realmente ele estudou, né, desde novo, ao contrário do seu pai, né, ele sempre foi muito estudioso, sempre se empenhou muito nesse estudo, em entender a questão de como se dava política. Era um homem que falava várias línguas e construiu escolas e trabalhou para que essas escolas fossem efetivas dentro do seu governo e que proporcionasse também uma conscientização maior à população. E a gente vai entender que os antecedentes disso é o período regencial, que foi um dos períodos mais conturbados da história do país. Nós temos já uma videoaula aqui falando sobre isso, então você pode acessar, pode vê-la também. Nós entendemos dos grupos políticos que tratavam e que buscavam efetivamente que o Pedro II, o Pedro de Alcântara, se tornasse o Dom Pedro II, já aos seus 14 anos, devido a esse contexto conturbado. E ele vai chegar dentro desse novo viés político em um cenário não tão favorável a ele. Então era preciso que ele realmente se posicionasse, era preciso que ele utilizasse de meios políticos, né, e intelectuais para que o Brasil realmente continuasse engrenando e continuando com a sua efetividade. Então, o golpe da maioridade então, dá o início ao governo dele. Nós vamos falar então agora da política interna e externa. Os grupos políticos, né, teoricamente, nós entendemos que tinham dois grupos políticos. Na prática, se fazia muito mais, né, até pela questão da divisão que havia, dos subpartidos que haviam neles. Então, os dois partidos que nós vamos tratar, então, os liberais e os conservadores. Os conservadores é aqueles que querem manter o Dom Pedro II no poder, e os liberais, automaticamente, aqueles que não querem que ele fique no poder. A mediação entre esses partidos é que realmente deveria ter esse jogo de cintura de Dom Pedro para que mantesse isso. O que acontece nesse momento é o que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Como que é isso? Para agradar, né, esses grupos políticos durante o governo, Dom Pedro II, ele aceitou reduzir o seu poder e adotar o parlamentarismo. O problema do parlamentarismo brasileiro é que o poder moderador não sai. Então, se o poder moderador, que está acima do legislativo, do executivo e do judiciário, desde a Constituição de 1824, ele não sai, é um parlamentarismo falso. É uma opinião falsa, né? Segundo o modelo inglês, ele não é viável. Então, por isso que é chamado de parlamentarismo às avessas, porque ele é contrário ao modelo inglês. Não significa que ele realmente não utilizava dessa questão da contribuição do parlamento, mas o poder moderador dava a ele poderes acima do parlamento e para legislar e fazer o que teoricamente que ele quisesse. Assim que ele assume, então, vai acontecer já aqui em 1850 a Revolução Praieira. Os pernambucanos, né, sempre bem expressivos na política do Brasil, sempre bem expressivos na economia também. E, de fato, a Revolução Praieira, né, chamada assim por causa que deriva da Rua da Praia, onde se concentrava o jornal Diário Novo, que era o principal apoiador da revolta,
e de 1848 a 1950, ela foi ela tinha caráter popular, liberal e separatista. O Pedro, que era o líder dos praieiros, eles vão ser derrotados pelas tropas do imperador, porque aquilo que eles pediam, né, nós vamos trazer essa mesma repercussão dessa insatisfação com o governo, o descontentamento dos políticos liberais. Nós estamos falando da revolta da população contra a família, Cavalcante. Nós vamos relacionar também a revolta do povo contra o controle do comércio pelos portugueses, a defesa e o fim do império, a implantação da república. Eles queriam emancipação, eles já estavam insatisfeitos com tudo que estava acontecendo e com a duração disso também. Eles vão ser suprimidos dentro da sua revolta, daquilo que eles queriam, e Dom Pedro II vai ser bem efetivo. A outra guerra que nós vamos falar é a Guerra do Paraguai. Ela é, de fato, uma das maiores guerras, né, que o Brasil já participou efetivamente. Nós não estou relacionando aqui a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil participa da Primeira Guerra com médicos e medicamentos, ele participa da Segunda Guerra enviando soldados da FEB, enviando médicos e medicamentos, mas eu falo de protagonista da guerra. Essa guerra vai acontecendo de 64 a 70 e é considerada esse maior conflito armado da América do Sul. Ela vai envolver o Paraguai e vai envolver a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Aí você para e pensa assim, 3 contra 1? 3 contra 1. Paraguai era autossuficiente e era o país mais industrializado da América do Sul nesse momento. As palavras pejorativas que às vezes saem da nossa boca, de falar assim que um produto é do Paraguai e tudo, né? Até porque o produto realmente é da China. Mas às vezes nós falamos de forma pejorativa para menosprezar o Paraguai, mas antes da guerra ele não era assim. Não é? A consequência disso se arrasta até os dias atuais. De certa forma, sim. E o objetivo, né, era a conquista de uma importante rota fluvial, que era o Rio Paraná, cujo o controle também era de interesse do Brasil. Ou seja, eles tinham interesses em comum, eles tinham coisas que os dois queriam, mas ninguém abria mão. A Argentina só não desejava frear os interesses expansionistas do Paraguai, como também ela desejava parte do território paraguai. Então nós estamos falando que diferentes países, como o Brasil com o controle do Rio Paraná, nós estamos falando também da Argentina querendo o território do Paraguai, eles vão disputar, né, eles vão fazer essa aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai e para detonar ele. O que acontece é que essa guerra, né, sangrenta vai ter uma repercussão muito longa, né? Aqui no Brasil vai surgir o que nós chamamos de voluntários da pátria. Os voluntários da pátria vão ser quando Dom Pedro II ele vai pedir para todos que puderem participar, entrarem efetivos. Vai ser um avanço, uma conquista lenta. A Inglaterra também tinha seus interesses, né, em abrir o mercado paraguaio aos seus produtos industrializados. Então, acredita-se também que há um apoio financeiro da Inglaterra com relação a isso. A guerra tem início com prejuízos reais a todos envolvidos diretos. Em 1870, com a morte de Solano Lopes, o Paraguai, então, ele vai ser derrotado. Ou seja, nós estamos falando de 3 países da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, com investimento da Inglaterra contra o Paraguai, e só depois que o Solano Lopes morre que o Paraguai vai ser derrotado. Aí você vê a abrangência dessa guerra e como que ela foi catastrófica para ambos os países. O Brasil e a Argentina tiveram grandes dívidas com a guerra, assim como também baixas de muitos soldados. A Inglaterra, por sua vez, teve lucro. O Paraguai contabilizou 600 mil mortos. Perdeu grande parte da sua quantidade do seu território e ainda teve que pagar indenização aos vencedores. Acredita-se que grande parte dos homens que lutou na guerra, eles morreram cruelmente dentro dessa guerra, dessa perspectiva também. É uma guerra cruel, injusta, dependendo do ponto de vista, mas que, de fato, os ganhadores, né, eu acho que, não por uma questão óbvia, porque a guerra realmente ela não foi suplantada rapidamente, então, mas a Tríplice Aliança ganha e o Brasil sai vencedor. Na parte da economia, então, nós vamos falar do café. O café se tornou o principal produto do Segundo Reinado. É no Segundo Reinado que ele se consagra
né, como o principal produto nacional. E os fatores que vão estimular essa produção é a grande demanda do mercado europeu, as boas condições do clima do solo brasileiro, em especial do sudeste de São Paulo, do sudeste e o oeste de São Paulo, me perdoe. O oeste de São Paulo era um dos maiores produtores de café. E o nosso café ele é até hoje considerado um dos melhores, né, do mundo. A mão de obra escrava e posteriormente a imigrante também, que foi chamada para ajudar. O café, a repercussão do café e a venda desse café faz surgir então uma nova elite, que é chamada dos barões do café. Há também, né, dentro dessa perspectiva, né, algo que nós não vamos tratar aqui, mas é que o Barão de Mauá é o início da industrialização do país, né, segundo alguns historiadores, até por causa e a expansão ferroviária também que vai acontecer durante esse período. Então é interessante pensar que o café ele vai proporcionar não só a industrialização, mas como a urbanização e uma maior locomoção também dentro do nosso território. Ele vai dominar o cenário político e econômico e vai causar fortes mudanças sociais no nosso país. Aí é que entra então a mão de obra. É incentivado aos que venham muitos imigrantes. E esses imigrantes, segundo a perspectiva do segundo reinado, eles deveriam vir para substituir a mão de obra escrava. Como assim? Tem uma política que é chamada a política de imigração. Dentro da política de imigração tem uma política chamada política do embranquecimento. A política do embranquecimento é quando o governo apoia que europeus venham para o país e com o tempo, com o passar dos anos, a coloração, né? Não sei se eu posso utilizar essa palavra, a cor, né, das pessoas fosse mudando, as pessoas fossem se embranquecendo. De fato, isso não foi prudente ser feito e também não teve uma eficácia, até porque a política do embranquecimento ela não visava, até pela questão de não sei se eu posso dizer assim também, mas pela questão da falta de estudos, não entendi também que a cor negra é uma cor predominante, não é? Então, e quem vinha realmente para aqui para o país, além dos escravos negros, vinha aqui para também os asiáticos, não é à toa que nós vamos ver em São Paulo italianos, japoneses, coreanos e outros bairros que vão se efetivar dentro disso. Então, o que vai acontecer também dentro da política de imigração é a emigração. Imigração se refere a fora do país. Imigração é o que está acontecendo dentro. Então, muitas pessoas vão sair do Nordeste e vão vir então para o Sudeste para eles continuarem, para eles comercializarem. E os fazendeiros vão fazer um sistema que é chamado de sistema de parceria. O sistema de parceria é quando os fazendeiros, né, eles faziam acordos entre si de lucros, de campanhas de emprego, de moradia, na mesma proporção que o outro fazia. Como assim? Quem via para trabalhar era oferecido para eles uma porcentagem de lucro se eles conseguissem colher uma parte maior daquilo que eles eram obrigados, né? Um exemplo. E eles trabalhavam arduamente para isso. O que acontece é que eles nunca conseguiam lucrar mais do que eles deveriam, até pelo fato que a comida, a moradia, tudo era cobrado para eles. Então, no final, eles sempre estavam devendo. No final, mesmo coletando mais, trabalhando incansavelmente, eles sempre estariam devendo. Algo que vai ficar a desejar aí dentro dessa política aí de migração e de tudo mais. A indústria, né, como eu comentei com vocês, ela teve um crescimento, né, esse forte crescimento no segundo reinado, e ele vai ser estimulado pelo esse fluxo de escravos que vai acontecer a partir de 1850, que vai aumentar o investimento na área industrial e também essa grande influência que vai acontecer da Inglaterra com a gente, a substituição da mão de obra escrava pela assalariada, que é essa influência da Inglaterra também sobre a nossa política. E nesse período o setor que mais cresceu foi o setor de tecido. E a produção, né, ela vai crescer tanto que as ferrovias também vão fazer parte desse contexto. E para a circulação desses mercados e para poder facilitar também a escoação desses produtos. Tem algumas imagens para vocês verem. E dentro desse período vai acontecer o que nós chamamos de abolição da escravatura. A abolição da escravatura ela vai acontecer gradativamente. O Dom Pedro II, de fato, ele nunca se mostrou favorável à escravidão. Ele entendia-se, né, que a família real, entende-se que a família real não tinha escravos. Ela remunerava as pessoas que trabalhavam junto com ela e que ele realmente nunca foi a favor da escravidão.
O que acontece é que, devido ao contexto da Revolução Industrial e essa pressão inglesa pelo trabalho assalariado contra o trabalho escravo, vai propiciar isso para as nações no geral, principalmente para a gente aqui no Brasil. Os ingleses, em 45, eles vão assinar uma lei, a Bill Aberdeen, que proibiu o comércio de escravos entre a África e a América. Para o Brasil mostrar para a Inglaterra que ele estava de acordo, ele vai fazer a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro aqui. Essa lei é chamada de Lei para Inglês Ver, né? Porque realmente o tráfico no Brasil ele só para de forma a ser registrado, né? De formas oficiais e em papéis, sendo que na prática acontecia da mesma forma. Então, a Lei Eusébio de Queiroz é conhecida como a Lei para Inglês Ver, porque quando a Inglaterra falava assim, você parou com o tráfico negreiro? O Brasil, né, falava assim, claro que nós paramos, nós temos até uma lei para isso, a Lei Eusébio de Queiroz. E o processo, então, da venda, né, daqueles que querem parar com a escravidão e daqueles que querem continuar, vai com o fim da Guerra do Paraguai, em 70, os esforços pelo fim da escravidão então vão intensificar. E o movimento que condenava o escravismo no Brasil existe então o seu fim. Vai haver então aqui no Brasil um movimento abolicionista contra isso, né? Até porque dentro da Guerra do Paraguai foi prometido para os voluntários da pátria que quem lutasse e obviamente saísse vivo dela teria também a sua euforia, seria liberto da escravidão também. Aí até que vai acontecer então um terceiro momento do fim da escravidão, em que o Brasil realmente proíbe a escravidão num todo. Vai acontecer então a lei do ventre livre, que todos os filhos de escravas que nascessem a partir da promulgação da lei, ou da aprovação da lei, estariam livres. A lei do sexagenário, que todos os escravos que chegassem a 65 anos de idade estariam livres. É claro que na perspectiva de ser 65 anos escravo, né, quem chegasse aí e conseguisse ser livre estava bem mesmo. E a terceira é a Lei Áurea, que foi criada em 88, né, assinada pela princesa Isabel, que declarou livre todos os escravos. Essa Lei Áurea, nós tivemos a infelicidade de ter ela queimada, né, o documento dela lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, no incêndio que aconteceu lá. Mas o que vale ressaltar é que, apesar dessa liberdade aparente, né, não foi dada aos escravos condições para se entregarem à sociedade brasileira, coisa que vai gerar outras situações que nós veremos em outras aulas mais para frente. O que nós precisamos ver, então, a crise do segundo reinado. O que acontece dentro desse padrão de crise do segundo reinado é que várias características, dentro de 49 anos, promulgaram que isso acontecesse com o Dom Pedro II. Os motivos que vão levar a isso, a abolição da escravatura, pelo descontentamento, né, dos fazendeiros e desses produtores rurais, até porque quem tinha muitos fazendeiros, quem girava a economia, eles se veem agora, entre aspas, na mão. Então, a abolição da escravatura é uma questão, né? Nós temos também a questão do exército, que não vai ser prestigiado depois da Guerra do Paraguai. Ele vai exigir maior participação política, até porque é como se você imaginasse que saiu da Guerra do Paraguai e não fizeram esses esforços para subir patentes ou para melhoria de vida desses soldados. Então, o que vai acontecer é que os militares vão se revoltar. Vai acontecer também a crise, né? O café começa a entrar em crise nesse momento, então é a questão econômica. Acontece também a questão religiosa, que a Igreja Católica tira o apoio. O país, pela Constituição de 1824, era um país católico, e a Igreja Católica tira o apoio, então, do Dom Pedro II, pelo fato dele ter se declarado maçom. E a Igreja Católica também vão tirar, até que em 15 de novembro então, de 89, o Marechal Deodoro da Fonseca vai proclamar a república no país. Aí nós vamos ter início, então, a primeira república, república oligarca, república do café com leite, república da espada. A primeira república, então, vai começar logo esse final, e devido a esse contexto de crise também no segundo reinado. Enfim, espero que a nossa aula tenha sido de grande valia para você. Espero que você tenha entendido, né, que você possa ter compreendido tudo aquilo que nós falamos aqui. Eu sei que dentro do assunto, né, é muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente relacionar. Mas eu espero que você tenha entendido o contexto.
que você tenha percebido que dentro da economia o café tem prioridade, que é um sistema de parceria, é uma política de imigração, e dentro da política dos restauradores dos liberais, né, dos conservadores dos liberais, a esse jogo de interesses, ao parlamentarismo das avessas aí, a esse jogo para tentar controlar a economia do país e a política dele propriamente dita. Espero também que você possa ter entendido que a queda do segundo reinado não é representada também por um fator. É a abolição da escravatura, é a crise econômica, é a questão militar da Guerra do Paraguai e a questão religiosa também da Igreja Católica que tira o apoio dele, até que ele vai ser expulso com sua família do país e ele vai buscar asilo em Portugal, mas ele não acha lá o asilo em Portugal. E ele vai precisar, então, vai buscar asilo então, lá na França e vai morrer 2 anos depois com depressão, né, se eu posso dizer assim, com uma tristeza profunda. E ele vai escrever cartas na despedida pela tristeza que ele sentia de estar largando esse território, o Brasil também. Quem não sentiria falta, né? Espero que você tenha gostado, que você possa assistir também as nossas próximas aulas. Até mais!